Olá, o que precisa ser mudado nas regras eleitorais e no Código Penal? Com que rigor o país deve tratar, por exemplo, os corruptos e os menores infratores e os usuários de drogas e os criminosos na internet? Mudanças nas ferramentas legais podem efetivamente reduzir a impunidade no país? No Senado, todos os temas relativos à legislação, à segurança pública e à política são tratados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. Neste programa Encontros da série com presidentes das comissões, a gente recebe aqui no Museu do Senado o presidente da CCJ, senador Eunice Oliveira. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Eu quero começar perguntando sobre um tema que parece nevrálgico para a sociedade brasileira: a corrupção. Dados, estimativas da Fiesp apontam que o país gaste 2,3% do PIB, do Produto Interno Bruto, com a corrupção. Para se ter uma ideia, para o espectador ter uma ideia, no fim, isso dá um volume 10 vezes maior do que o país investiu em 2010, por exemplo, em toda a infraestrutura de transporte. Por que a corrupção no país parece tão descontrolada? Bom, primeiro a gente tem que respeitar esse debate que a sociedade acordou para ele, né? O debate sobre a corrupção. A corrupção é algo extremamente nocivo a qualquer sociedade, né? Destrói não apenas a imagem de qualquer partido, de qualquer país, mas destrói fundamentalmente uma sociedade, os interesses de uma sociedade. Um Brasil, um país como o nosso Brasil, ainda temos 16 milhões de brasileiros que vivem à margem total da sociedade, que há mães que não têm um pão para dar comida a um filho. E isso, obviamente, se evitado, se coibido com mais veemência essa questão da corrupção, essas pessoas, obviamente, terão uma oportunidade nessa sociedade de integração e de condição humana de vida. E por que falta essa veemência, senador? Onde falta essa veemência para combater a corrupção? É na nossa legislação? Eu acho que a legislação peca ainda muito por isso. Se não, vejamos, o Código Penal do Brasil é um código de 1940, talvez o único que tenha atravessado as ditaduras, inclusive a ditadura militar. E esse código foi feito para uma sociedade rural, onde as pessoas aceitavam, né, a escravidão, onde as pessoas aceitavam que as mulheres fossem humilhadas, pudessem apanhar dos maridos, inclusive. Então, era uma sociedade rural. Quem tinha poder, e exercia esse poder da forma que entendesse, né? Usava a coisa pública, naquela época, na sociedade rural, como se fosse patrimônio pessoal. Esse código é um código que precisa, e nós estamos debatendo ele nesse momento, para ser atualizado. Nós criamos aqui no Senado, né, uma comissão de juristas. Para quê? Para ouvir o sentimento da sociedade. O que pensa o advogado que atua na área criminal? O que pensa o juiz que faz o julgamento com os instrumentos que o Congresso Nacional deliberou e entregou nas mãos dele para que ele possa fazer esses julgamentos. Então, é um tema que tem prazo para ser concluído e vai valer como um pré-projeto que eu quero priorizar, mas colocar como prioridade número 1 no início do próximo ano, na Comissão de Constituição e Justiça, por entender que ele é que entrelaça, ele é que resolve as questões de uma sociedade do ponto de vista de relações, inclusive penal. Voltando então para a corrupção, há inclusive um estudo de projeto hoje na comissão de transformação da corrupção em crime hediondo. Ela pode entrar dentro desse pacote de alterações que o senhor pensa em estudar? O senhor é a favor de transformar a corrupção em crime hediondo? Olha, eu sou daqueles que imaginam o seguinte: não se pode tratar um tema, né, ou se fazer uma legislação porque se descobriu dentro da sociedade algo que precisa ser corrigido, né? A corrupção é um tema que aflige a todos nós brasileiros, né? Todos nós brasileiros, é um tema que angustia, que cria assim, expectativas as mais absurdas em relação a essa questão. Então, tratar a corrupção como crime hediondo, eu acho que do ponto de vista da sociedade está correto. Está correto. Agora, eu sou daqueles que dizem, olha, agora vamos fazer uma lei porque teve uma enchente no Rio de Janeiro e ali caíram tantas casas. Agora vamos fazer uma lei para a gente combater a invasão
naquela área de preservação ambiental, porque aquilo vai dar... Eu sou daqueles que tem... A lei deve ser também não apenas para punir, mas para prevenir, para as pessoas saberem que, ao cometer um crime de corrupção, e quanto mais controle a sociedade faça, não apenas os órgãos, a CGU, a TCU, TCEs, TCMs, não apenas esses órgãos de controle, mas o controle da própria sociedade. Eu não tenho absolutamente nada pessoal quanto à questão das ONGs, por exemplo. Mas a gente está vendo que o descontrole da fiscalização dos recursos públicos, que são patrocinados esses recursos por ONGs, nós estamos vendo aí que o envolvimento é imenso. Pessoas que não tinham absolutamente nada, de repente aparecem com casas, mansões, carros caríssimos, inclusive até aeronaves, gente que não tem justificativa para ter esse patrimônio. Muitas vezes tem os instrumentos dados pelo Congresso Nacional e as leis não são aplicadas. Essa história de lei que pega e lei que não pega não me convence. Eu acho que todas as leis foram feitas para serem aplicadas. Então, o que nós estamos vendo hoje, e isso é bom, eu acho isso bom, é a sociedade, né, voltando. Eu fui do movimento estudantil, então eu acreditava que a gente ia para a rua e acreditava que tinha a condição humana, né, de enfrentarmos as baionetas, os fuzis, as metralhadoras, os tanques, com a pedra arrancada do calçamento. A gente acreditava naquilo. Então, e graças a Deus, nós, em função desses movimentos, nós vivemos uma democracia plena no Brasil. Eu queria lhe interromper para falar, já que o senhor trouxe movimentos estudantis da sua época, sobre os movimentos populares hoje em dia. A gente viu a sociedade brasileira se mobilizar e há um fato, pelo menos um fato curioso, quando a sociedade se mobiliza para falar contra a corrupção ou para pedir posicionamentos da sociedade política. Ela não quer a participação dos partidos. Isso é uma prova de que a sociedade rompeu com a estrutura partidária no país? É uma prova de que a sociedade está descrente no modelo político atual? Eu acho que não, eu acho o contrário, eu acho saudável do ponto de vista de a sociedade querer, ela mesma, a sociedade, informar para o resto do mundo, para os meios de comunicação, para os partidos políticos, para os homens públicos, que muitas vezes essas pessoas, é isso que eu acabei de dizer aqui atrás, essas pessoas aproveitam o momento de uma desgraça e apresentam 50 projetos de lei, apresentam isso para poder mostrar para a imprensa brasileira que está fazendo algo em relação àquilo. Eu sou daqueles, como disse, que acho que as coisas devem ser permanentes. Né? Não se tem que levar muito em consideração esse tipo de clamor do momento? Não, eu acho que tem, pelo contrário, eu acho que tem que se levar em consideração. Eu acho que, do jeito que eu estava fazendo a comparação, que a sociedade, nós íamos para as ruas, arrancar pedra de calçamento, quebrar ônibus, porque queríamos, achavam que aquele nosso movimento tinha que ser ouvido por alguém, né, e nós conseguimos ser ouvidos, e nós vivemos hoje, graças a Deus, uma democracia plena. É a mesma coisa dessa questão dos movimentos sociais, das pessoas não organizadas, não os movimentos organizados. Eu vi há poucos dias aqui um movimento imenso aqui em Brasília, que tinha 10, 15 mil pessoas, sem ter patrocínio, assim, do ponto de vista legal de organizações. Não era nenhuma ONG, não era nenhum partido político, não vi nenhum dessas pessoas que fazem política nesses movimentos. Então, eu acho que, assim como foi criado naquela época o movimento sindical, né, que depois deu um resultado positivo, eu acho que esse movimento contra a corrupção, com absoluta certeza, vai dar resultados positivos para essa mesma sociedade. Portanto, eu quero dizer o seguinte, a sociedade tem que se movimentar ainda mais em torno da anticorrupção, né? Em torno da penalização daqueles que desviam sua conduta, daqueles que são corruptos. E no momento em que o Congresso discute reforma política, que passou inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça, dividida por tópicos, e o Congresso se esforça para fortalecer ainda mais as estruturas partidárias, esse recado das ruas e dos movimentos muda o caminho dessa discussão? Muda, porque mostra para o Congresso Nacional, nós somos aqui nada mais, nada menos do que representantes dos interesses de uma sociedade. Mas muda em que sentido, senador? Desculpa lhe interromper. Muda em que sentido? Por exemplo, muda no sentido de saber o seguinte, ou você vai... Por que o PMDB ainda é o maior partido do Brasil?
Por que o PMDB foi o guarda-chuva da democracia? Por que o PMDB criou dentro do próprio PMDB o Grupo Autêntico, né? Que o Paz de Andrade, Chico Pinto, Alencar Furtado e tantos outros participavam desse movimento. Por quê? Porque eles entenderam que a sociedade não aceitava mais aquele tipo de comportamento. Então, ou os partidos políticos, ou os homens públicos, ou as autoridades que têm a responsabilidade de gerir os bens públicos desse país, né? Os poderes todos, poder executivo, poder legislativo, né? E o poder judiciário, ou essas autoridades, que somos nós, compreendemos o que deseja a sociedade, ou nós vamos ficar alijados desse processo, não tenho a menor dúvida disso. E a sociedade está correta. É o mesmo sentimento. Eu há poucos dias fui a uma audiência pública e lá tinha uns 600, 800 garotos protestantes. E eu subi à tribuna e disse para eles o seguinte, que estava extremamente feliz, porque via que a juventude estava envolvida com um processo que era o processo de anticorrupção, né? É aquele mesmo sentimento que nós tínhamos naquela época de salvar o Brasil da ditadura, agora eu vejo até com muita alegria a sociedade se movimentando para salvar o Brasil da corrupção. A imagem que a juventude faz do Congresso, pelo que mostram as pesquisas, é uma imagem ruim. Por outro lado, muito se fala sobre um Congresso com pouca capacidade de legislação, controlados, por um lado, pelas medidas provisórias que são editadas pelo próprio governo, por outro lado, o judiciário tomando a frente de muitas discussões e conseguindo soluções que estão há anos no Congresso, por exemplo, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que acabou regulamentado por uma decisão do Supremo quando o Congresso discute há mais de uma década. O Congresso está enfraquecido, senador? Olha, eu não diria assim, eu diria o seguinte, que o Congresso é o poder mais aberto, mais transparente, portanto, o poder que dá informações, o poder que tem informações para fornecer, o poder que as pessoas buscam essas informações. Veja o seguinte, veja a angústia da mídia brasileira quando o Congresso Nacional está, por exemplo, de recesso. Eu fui ministro de Estado e sei que para chegar a um ministro, um repórter tem que marcar uma audiência. Aqui não. Aqui o repórter, se eu entrar na porta do plenário ali atrás e quiser sair pela outra porta, ele me aguarda lá na outra porta. Se eu tiver que sair para uma comissão, só tem uma porta. Se eu entrar na porta da comissão, quando eu sair, ele vai me encontrar. Então, esse é o poder mais transparente dos poderes da República. Por esse motivo, talvez a sociedade muitas vezes não compreenda o que acontece, porque é muito simples. Os juízes são vitalícios, certo? São inamovíveis e são vitalícios. Então, os juízes tomam uma decisão independente do que pensa a opinião pública, e sim o processo, né? E sim o processo. Essa é a base fundamental. O Congresso Nacional tem idas e vindas, tem o contraponto. Aqui nós vamos fazer o debate agora da minoridade penal nesse Código de Processo Penal, é inevitável que façamos isso. E vai ter gente que vai dizer que é um absurdo. Um menino de 16 anos não pode sofrer nenhum tipo de penalidade. Mas vai ter gente, como eu, que vai dizer, olha, e alguém com 17 anos, 11 meses e 29 dias, comete um crime, ele é menor de idade. Alguém que tiver 18 anos e um dia vai ser penalizado. Esse que por 2 dias ele perde qualquer tipo de penalidade. Então, o senhor é a favor dessa redução para que idade, já que o senhor trouxe o tema? Nós não podemos também imaginar que, estou sendo repetitivo, mas o Código de Processo Penal era de 1940. Esses garotos, os garotos na época que tinham 15, 16 anos, eram totalmente diferentes dos garotos de hoje de 15 e 16 anos. Qual o senhor acha que é a idade mínima para que essa criança comece a ser responsabilizada pelos atos que comete? Olha, eu quero divergir dos países, da Inglaterra, por exemplo, da América do Norte, por exemplo, dos Estados Unidos da América do Norte, que o crime é a partir do dia do cometimento do crime, não importa a idade. Eu acho que no Brasil nós temos que mudar esse patamar. Eu acho que 16 anos seria uma idade razoável para a questão da maioridade penal. Mas eu não tenho dúvida que vai ser um debate intenso, porque aqui no Congresso é assim, você tem pontos e contrapontos.
queria então trazer outros pontos polêmicos do Código Penal em discussão para saber sua opinião como presidente da comissão que vai estar à frente dessas discussões. Criminalização do aborto ou não? Olha, esse é um tema que é exatamente isso, quer dizer, esse sentimento da sociedade evoluiu. Quer dizer, casamento gay na década de 40 era uma coisa absurda, né? Absurda. Hoje, o Supremo, como você disse aqui, decidiu, né, e agora o STJ confirmou também na outra ação, que é legítimo que pessoas do mesmo sexo queiram viver juntos. É legítimo. Não tem mais aquela questão do... Pelo contrário, e pune aquele que tiver o preconceito contra isso. E o aborto, que o senhor não me respondeu? Sim, mas eu não quero fugir de não. Eu na comissão, para ser sincero, é o seguinte, eu devia até estar me preservando aqui de temas como menoridade penal, como a questão do aborto, até porque, assim, em um empate na comissão, a decisão cabe a mim. Né? Como aí, por isso que o presidente da comissão ali é o juiz da sessão. Mas eu acho que é um tema que a sociedade toda está debatendo. A igreja, por exemplo, é contra o casamento homossexual, né? de homossexuais, né? de ambos os sexos, né? Feminino ou masculino. Mas absorveu, porque a sociedade evoluiu para isso. E a gente vive numa sociedade, não tem como a gente ficar com os conceitos, né, de 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás, quando a sociedade evolui a cada dia. Então, a questão do aborto é um tema que vai ser debatido de como, se a mulher ter direito a essa escolha ou não? A essa escolha dentro do ponto de vista, não do ponto de vista de prostituição, né, para se fazer aborto, na sequência, uma prostituição que eu digo da palavra aborto, do ato do aborto. Mas a mulher pode ter livre, se ela tiver o mínimo de discernimento, ela tem que ter a opção sobre o próprio corpo dela. Não vejo isso como uma coisa absurda, não. Esse é um tema que vai ser debatido, vai ser enfrentado e vai ser aprovado. Agora, essa questão de judicialização, né, eu vejo isso com certo cuidado, porque eu quando estava debatendo a reforma política, alguém me disse o seguinte: mas eu sou filiado a um único partido há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos a um único partido. Mas eu vi alguém debatendo, aí fidelidade partidária. O Congresso não decidiu, o Supremo decidiu. O Congresso decidiu, sim. A penúltima Constituição, antes da Constituição de 88, ela definia que perdia o mandato aquele que mudasse de partido, vereador, governador, presidente da República, qualquer um que tivesse carga eletiva. Os constituintes de 88, que eu não tive o privilégio de ser um deles, decidiram excluir aquilo da Constituição, porque eles achavam que aquilo era um resquício da ditadura. E como o Brasil estava na transição da ditadura para a democracia, os constituintes acharam por bem retirar a questão da fidelidade partidária. Então, os constituintes legislaram, porque ninguém legisla aqui apenas para acrescentar. Legislaram na década de 80, não legislaram agora? Agora, tudo bem. Acho que nós temos que fazer, eu sou a favor da fidelidade partidária, inclusive apresentei um projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, na questão da reforma política. Mas é isso que eu estou dizendo. Precisamos atualizar as leis do Brasil. Precisamos atualizar. O Código Comercial, por exemplo, é um código arcaico, tem que ser modificado. O Código de Telecomunicações, nós vamos agora para 4GS. Nós ainda estamos no código que nós não tínhamos nem televisão colorida. Como o ministro vai fazer isso? Fica fazendo através de portarias, através de interpretações do jurídico. Então, esses débitos, o Congresso Nacional tem com a sociedade. Eu sou daqueles que não adianta botar um pano para esconder o rosto. Né? Não adianta botar um pano para esconder o rosto. A sociedade cobra isso do Congresso Nacional e talvez esse seja o sentimento da sociedade nesse momento, nessa luta, né, da anticorrupção, cobrando legislação do Congresso Nacional mais firme nessa questão do combate à corrupção. Senador, para finalizar, há hoje toda uma polêmica em torno do papel do Conselho Nacional de Justiça no que seria o seu poder de investigar os magistrados, e são os próprios juízes do Brasil que questionam essa capacidade de investigação.
quando a gente fala de impunidade, a gente fala de impunidade em relação a assassinatos, a gente fala de impunidade em relação a corruptos, a gente fala de impunidade em relação a juízes. Pelo menos a mídia traz aí que grande maioria dos crimes que envolviam nomes de juízes não chegaram a qualquer desfecho conhecido pela sociedade. Há hoje um judiciário corporativista que impede a sociedade de ter essa percepção de punição de quem merece ser punido? Eu sou completamente a favor, né, de controle externo. Eu quando estava na empresa ainda, lá na década de 90, quando um fiscal, né, da Receita ou do INSS fiscalizava uma empresa que eu dirigia, eu dizia, meu Deus, e quem fiscaliza esse fiscal? Então, eu acho mais do que legítimo, nós temos o controle externo da sociedade. Somos julgados a cada 4 ou a cada 8 anos. E somos julgados a cada segundo pelo que fazemos para quando chegar a época dos 4 anos da decisão ou dos 8 anos, nós sermos julgados pela população em voto secreto, pelas urnas. Então, as pessoas que têm a vitaliciedade, né, que são vitalícios, até faz um concurso e fica até 75 anos para poder, até 70 anos para poder se aposentar, 75 já é uma PEC que tem aqui tramitando para mudar de 70 para 75 a idade de aposentadoria. Essas pessoas precisam de um controle externo. O juiz não é diferente do deputado. O juiz, o ministro que chegou a ministro, o juiz que chegou a ministro, não é diferente do senador. Então, se nós exigimos esse controle externo, se nós temos esse controle externo, se o Ministério Público tem um controle externo, se o CNJ tem um controle externo, esse controle externo é para valer. Não pode ser apenas mais um órgão corporativo, mais um órgão que não acompanhe o dia a dia das corregedorias e do comportamento ético, moral dos homens e das mulheres que são seres humanos. Passíveis de falhas, né? Normal, assim como o senador, o deputado, o governador, o presidente da República pode ser, passível de ser humano, passível de falha, o juiz, o ministro de tribunal, intermediário ou superior, os desembargadores, são também os procuradores, ninguém é infalível. Então, por esse motivo, eu sou plenamente a favor de que cada órgão tenha o seu controle externo, sem essa questão do corporativismo. Errou, paga pelo erro. Errou, paga pelo erro. Deve, paga pelo que deve. Então, eu acho que isso é mais do que natural num processo de uma sociedade democrática, aberta, livre, como graças a Deus nós temos. Minha última pergunta. A gente discutiu aqui vários temas que são polêmicos já há muito tempo na sociedade brasileira. Desde corrupção, a redução da maioridade penal, e falamos sobre aborto, falamos sobre relação partidária, relação do Congresso com o Judiciário. Sociedade civil organizada. Sociedade civil organizada. Mas, como o senhor mesmo trouxe, são temas que levam anos em discussão. Por que o senhor acredita que agora o ambiente é diferente para a gente conseguir, de fato, dar respostas legais à sociedade? Primeiro que essa sociedade, né, que nos coloca aqui, nos cobra essa posição. Deixe bem claro que essa cobrança tem um papel fundamental e importante. Segundo é que a minha convicção, a minha origem, né, do ponto de vista de relações com as pessoas e com a sociedade, é de que é preciso que a gente faça, não é preciso que a gente diga que vai fazer. Então, eu na Comissão de Constituição e Justiça, na hora que chegaram as PECs sobre a reforma política, eu disse para a imprensa que em 60 dias eu entregaria todas aquelas matérias aprovadas ou rejeitadas. Não cabia a mim ali aprovar ou rejeitar, porque eu tenho um plenário de 23 senadores titulares e 23 senadores suplentes. Você estava garantindo um total de votar. Pauta. Garantido pauta. Nós estamos discutindo agora a PEC 15, que reduz a questão do prazo de recurso para agilizar, para dar agilidade à justiça. Eu não tenho nenhum problema. Fiz audiência pública, eu vou colocar em pauta. Eu não tenho porquê aquele tema estar na comissão e eu guardar ele numa gaveta. Então, temas que eu sei que vai ter pressões e contrapressões na sociedade, eu acho que esses é que são os bons. Esse é que é o nosso papel. É discutir temas que a sociedade queira
ver discutidos aqui no Congresso Nacional. Então, essas questões todas, e eu acredito, e vou fazer o possível e o impossível, vou dar tudo de mim. Eu tenho o privilégio de poder dizer aqui que das 53 reuniões que nós fizemos na Comissão de Constituição e Justiça, que foram convocadas por mim, todas elas tiveram quórum, inclusive quórum qualificado para deliberar as matérias, todas elas. Então eu faço aqui de público um agradecimento aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, que têm nos ajudado bastante a fazer com que a comissão efetivamente seja uma comissão que dê respostas à sociedade. E essas respostas todas que a sociedade está cobrando, cabe à Comissão de Constituição e Justiça, que também é de cidadania, né, dar respostas à sociedade. Então, no próximo ano nós temos temas aí extremamente importantes. Essa semana, inclusive, vou conversar com o ministro Nilson Dipp, que preside a comissão, né, de magistrados e de advogados, de juristas, de pessoas dessa área, para que a gente apresente o anteprojeto, eles apresentem o anteprojeto o mais rapidamente possível, para que a gente transforme aquilo em PEC e aprove na Comissão de Constituição e Justiça ainda no primeiro semestre do ano que vem. É o que eu desejo. É o que eu vou procurar fazer. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Eunício Oliveira, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.